Olá, amigo, olá, amiga, dando continuidade ao nosso estudo sobre o poder legislativo. Vamos para o nosso próximo tópico, que é o tópico sobre as hipóteses de perda de mandato lá do artigo 55. Antes de eu entrar no artigo 55, falar brevemente com vocês o seguinte, que eu tenho lá no artigo 54 impedimentos ou vedações. O que são isso? São situações proibidas aos deputados e senadores em dois momentos. Como você pode olhar na sua Constituição, a partir da posse e a partir da diplomação. Então, tem casos que estão proibidos a partir da diplomação e outros que estão proibidos a partir da posse. Dê uma lida, qualquer coisa, faça contato que a gente esclarece as dúvidas. Só mandar um e-mail que eu esclareço esses conteúdos. Não vão perder tempo lendo esse 54, não. É importante falar do 54, chamar a atenção sobre ele, justamente porque ele é um dos casos que levará à perda do mandato. Justamente quando diz aqui o inciso 1 do 55, quando o 55 fala, perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Teve dúvida sobre o 54? Faz um contato que a gente resolve. É tranquilo, não vamos perder tempo de ler o 54 não. Vamos lá. O 55 então traz pra gente uma série de hipóteses de perda do mandato. Uma série de hipóteses de perda do mandato. Então eu tenho aqui que infringir as vedações do 54, procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, aquele que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, que você já sabe que sessão legislativa é o ano legislativo, deixar de comparecer à sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, ou seja, faltar um terço das sessões ordinárias dentro de um ano legislativo, perderá o mandato, né? Salvo licença ou omissão autorizada pela casa. Claro, se tiver de licença ou a serviço da casa, não perderá. Inciso 4, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, então se perdeu direitos políticos, obviamente não pode continuar no exercício de um cargo eletivo, cuja origem é o exercício do direito político da elegibilidade. Então se perdeu direitos políticos, não há que se falar que na continuidade haverá perda do mandato. São situações também muito tranquilas de você entender. Quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos nessa Constituição, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Chamar a atenção de você aqui pelo seguinte, observa que sofrer condenação transitada em julgado tem uma previsão separada da previsão, vamos lá, do inciso 4. Observa que o inciso 4 diz que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. Você lembra que lá no artigo 15 da Constituição, eu tenho caso de suspensão de direitos políticos em caso de condenação criminal. Havendo a condenação criminal, eu terei o quê? A suspensão de direitos políticos. Observa que esse dispositivo, ele traz essa previsão separada. Ele traz separado a perda dos direitos políticos, ou a suspensão, dos casos em que ele sofrer o quê? Condenação criminal e sentença transitada em julgado. Seria dizer, todos os casos de perda e suspensão estão aqui no inciso 4. Por exemplo, se for um brasileiro naturalizado eleito deputado, tiver cancelada a sua naturalização, ele perderá direitos políticos e perderá o mandato. Todos os casos do 15 estão aqui, menos a condenação criminal, porque houve uma norma o quê? Especial para ela. Vamos avançar. E eu vou voltar nesse assunto já com vocês e vou te explicar por quê. Decoro parlamentar. O que é o decoro parlamentar? O decoro parlamentar é um conjunto de regras morais e legais que envolve o exercício da atividade parlamentar. Ou seja, é o comportamento do deputado de acordo com a moral, com a ética. Observa que a análise do decoro parlamentar, ela é prevista no parágrafo 1º do artigo 55, quando ele coloca, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso. Queridos, o decoro parlamentar pode levar a quebra do decoro parlamentar pode levar à perda do mandato. Lembra do caso do Demóstenes Torres? Demóstenes? Pois é, o Demóstenes perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar. Qual foi o caso? Porque ele mentiu para o Senado Federal, dizendo que não conhecia o Carlos Cachoeira, que é o bicheiro lá, que acabou levando o Demóstenes à perda do seu mandato. Então ali ele quebrou o decoro parlamentar.
Agora, as regras de decoro parlamentar estão ligadas principalmente ao abuso das prerrogativas, aos abusos das prerrogativas que os parlamentares possuem e também recebimento de vantagens indevidas. Entretanto, saiba do seguinte, o regimento interno da Câmara dos Deputados traz um código de ética, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados traz um código de ética definindo comportamentos e sanções, advertência verbal, advertência por escrito, suspensão e a mais drástica, a cassação dela, um dos motivos por quebra de decoro parlamentar, quebra dessas regras morais e éticas que todo parlamentar deve seguir no exercício da atividade. Tem gente que fala, parlamentar tem falta de coro, né? Não é falta de decoro, é falta de coro. Queridos, observe o seguinte, o STF entende que os casos decididos por quebra de decoro parlamentar, quando o Senado ou a Câmara dos Deputados decidem pela perda do mandato por quebra de decoro parlamentar, ele, STF, não pode analisar o mérito, porque o mérito é político, segundo o STF. Então ele não pode mudar uma decisão tomada pelas casas. Entretanto, ele pode analisar se o procedimento observou o devido processo legal, dando contraditório e ampla defesa, ok? Mas o mérito ele não pode modificar. Queridos, bom, quais são os procedimentos para a perda do mandato? Eu tenho dois procedimentos previstos. Um no parágrafo 2º e outro no parágrafo 3º do artigo 55. No parágrafo 2º, eu tenho o chamado procedimento decisão. O que é o procedimento decisão? São aqueles casos em que a Casa Legislativa decidirá se haverá ou não a perda. Já no procedimento declaração, a perda já ocorreu. A mesa da casa apenas irá o quê? Declarar. Olha a palavra declarar. Declarar, deixar claro. Declarar é deixar claro. É lançar luz, é lançar claridade sobre algo que já existe. Já no procedimento decisão, uma decisão constitutiva, é constituir algo que não existe, diferente do declarar, que é clarear algo que já existe. Bom, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados, ou pelo Senado, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Quais são os casos dos incisos 1, 2 e 6 em que haverá decisão? Vamos voltar lá para a gente ver? Chegamos. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Ou seja, os impedimentos e vedações. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Quem decide? A casa respectiva, como no caso do Demóstenes. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal transitada em julgado. Amigo, aqui está o cerne de uma discussão importante que aconteceu na época do Mensalão. Se os deputados condenados perderiam ou não o mandato automaticamente. A mim me parece que a resposta está clara. Não perdem o mandato automaticamente. Justamente por causa da previsão do parágrafo 2º, que diz que esse caso é um dos casos que será o quê? Decidido pela casa. Amigo, uma interpretação diferente do texto literal da Constituição não tem espaço semântico. É um caso de ativismo judicial. É um caso de ativismo justamente porque, Márcio, eu não concordo com isso, eu também não, mas vamos fazer de forma democrática. Vamos exigir uma emenda sobre esse assunto. Agora, não sendo este o caso, eu não posso autorizar o Supremo Tribunal Federal a simplesmente ignorar o texto constitucional e mudando, fazendo emendas, emendas travestidas de interpretação. Então, observa que nesse caso aqui eu tenho o quê? Decisão. Já no caso do parágrafo 3º, eu tenho mera declaração. Quais são os casos do parágrafo 3º? Do inciso 3 ao inciso 5. Vamos voltar nele lá. Vamos? Do inciso 3 ao inciso 5, obrigado, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, haverá o quê? Declaração. Comprovado que ele faltou, amigo, comprovado as suas faltas de 1/3, declara-se a perda. A perda já ocorreu com as faltas, com a ausência.
Inciso 4, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Lembra daquele exemplo da naturalização? Se o brasileiro naturalizado tiver cancelado a sua naturalização, ele perderá o quê? Direitos políticos. Perdendo direitos políticos, ele o quê? Perderá o mandato. Então, cancelou a naturalização, a decisão será o quê? Automática. Quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos nessa Constituição. Beleza. Perceba que quando perder ou tiver suspenso os direitos políticos, tem uma previsão diferente de quando sofrer condenação criminal transitada em julgado. Perceba que a condenação está no inciso, está no parágrafo 2º, caso de decisão. E a perda ou suspensão de direitos políticos está na declaração. Amigo, eu tenho aqui uma especialização em relação à previsão do artigo 15. Então não tem como interpretar que o deputado condenado perderá o mandato automaticamente. Não tem como eu fazer essa interpretação. Tudo bem, amigo, até aqui? Beleza? O Supremo já teve idas e vindas nesse assunto. Já houve decisão em que ele decidiu que a perda seria automática e o Poder Legislativo, no meu ver, fez uma resistência acertada, julgou para decidir se haveria a perda. E em outros casos, o Supremo julgou o quê? Que a perda não seria automática. O Luiz Roberto Barroso, em um prazo de uma semana, foi e voltou. Foi relator e decidiu que a perda não seria automática, porque não pode violar o texto da Constituição. Na semana seguinte, disse que a violação seria que a perda seria automática. Amigo, não é automática. Siga o texto constitucional na hora de marcar o X da sua prova, ok? Bom, para a gente encerrar esse ponto da nossa matéria, uma novidade que pode aparecer na sua prova é justamente a que foi trazida pela Emenda Constitucional 76, de 2013. Perceba o seguinte, o parágrafo 2º até essa emenda veio logo que o Donadon foi absolvido da perda do mandato, era um deputado. O Donadon é um caso em que ele era deputado, condenado, preso, mas a casa iria o quê? Decidir se ele perderia ou não o mandato. Perceba o seguinte, é um absurdo não perder automaticamente? É. Mas é mais absurdo o Supremo fazer interpretações que violem o texto constitucional. A gente tem que largar essa postura paternalista, vamos lutar democraticamente pela alteração da Constituição. Vamos tomar nas ruas, se for o caso, vamos fazer manifestações. Agora, querer colocar tudo e ficarmos acomodados esperando o Supremo decidir pela gente, é que não dá, isso não é democracia. Qual que é a diferença de uma tirania de de uma supremocracia de 11? Ora, não é, ativismo judicial é bom ou ruim? Até o relógio parado acerta a hora 2 vezes, como diz o Lenny Streck. Leia uma coluna do Conjur do Lenny Streck, extremamente crítico. Claro, deixa para ler depois que você passar no seu concurso? Não. Leia para já ter um raciocínio crítico que pode ser importante na sua segunda fase do concurso público. Amigo, agora perceba o seguinte. Antes da Emenda Constitucional 76, essa perda era por quê? Por voto secreto. Sendo por voto secreto, o que aconteceu? Donadon foi absolvido. Veio a Emenda Constitucional. Nova votação sobre o caso Donadon. A emenda agora o quê? Tirou a previsão do voto secreto. Consequentemente, o voto se tornou o quê? Voto aberto. Tornando o voto aberto, 176 deputados mudaram de opinião em voto aberto. Claro, no segredinho, votaram o quê? Pela não perda do mandato. Em público, votaram pela perda do mandato. Observa o seguinte, quando a Constituição quer que determinada votação seja secreta, ela vai falar como falava antes, por voto secreto. O que foi retirado aqui? A previsão do voto secreto. Não havendo expressamente previsto o voto secreto, o voto será regra, será aberto. Ok, meu amigo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da nossa abordagem. Qualquer coisa, faça um contato. Qualquer dúvida, não entendeu, reveja de novo a aula e manda e-mail, procura aí Vida Coleguinha no Facebook, tá bom? Um abraço e até uma próxima oportunidade de encontro.